mais, então, colocando aqui para gravar no computador, não vai aparecer para vocês a gravação, que eu estou usando outro aplicativo, mas hoje é dia, então, 11 de setembro de 2022, nós estamos aqui em mais um encontro do Movimento Pro Cultura Rondônia, com candidatas e candidatos nesse pleito das eleições 2022. Hoje nós estamos recebendo o candidato a governador Léo Moraes. Muito obrigado pela presença, Léo. Muito obrigado. E a candidata a deputada Eline Braga. Muito obrigado, Eline. Ambos do Podemos, correto? E como nos encontros anteriores, vou falar brevemente qual vai ser a estrutura, então, desse nosso encontro. A gente vai ter uma apresentação breve do Procultura com as pautas prioritárias para a cultura no Estado. Além dessas pautas prioritárias, a gente tem ainda um documento mais amplo com aprofundamento, né, dessas e de outras pautas. Depois, então, dessa apresentação das pautas prioritárias, nós passamos para o candidato a governador, para o Léo Moraes, para ouvir, né, a sua fala. Na sequência, para a candidata a deputada, Eline Braga. E, na sequência, abrimos, então, para a plenária, para quem mais quiser e puder contribuir e participar desta conversa. Assim sendo... primeiro, perdão, nem me apresentei, né? Eu sou Alexandre Falcão, eu trabalho na UNIR, no Departamento de Artes da UNIR. Já, né, estamos aí nessa articulação do Procultura há um bom tempo. E me alegra também saber que a gente esteve também com o apoio do Léo Moraes ainda na Assembleia, né? Ainda quando o Léo estava como deputado estadual e que recebeu o movimento, foi uma das poucas vozes ali na Assembleia que nos recebeu, nos escutou e esteve nesse apoio, né, nas pautas das políticas públicas para a cultura. Então, obrigado. Imagina. E passo a bola então já diretamente para a Marfisa de França para fazer também essa apresentação mais ampla do nosso movimento, né, do Movimento Pro Cultura Rondônia. Boa noite, pessoal. Eu sou Marfisa. Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu sou cantora, compositora e produtora. E estou falando aqui de Jaru. O Movimento Pro Cultura nasceu em 2018, no dia 3 de maio de 2018, exatamente com as mesmas demandas que nós temos hoje, que é a estruturação para a cultura do Estado de Rondônia. Eu não vou me ater muito em apresentações, né, para que a gente consiga avançar com essa reunião que foi agendada um pouco em cima do laço, então muitas pessoas não vão poder ver aqui conosco ao vivo e fazer suas perguntas e participar, mas vão poder assistir depois, né? Mas nós temos uma carta que foi escrita a várias mãos, inclusive de pessoas da cultura do Estado de Rondônia que não estão presentes hoje, mas que colaboraram com a escrita da carta. A carta está divulgada, publicada numa plataforma de petição, que é uma forma que a gente encontrou de dar visibilidade para as pautas, para as demandas da cultura. Esta carta está sendo aprofundada, a gente vai encaminhá-la para todos os nossos candidatos, e hoje a gente tem a honra de receber o Léo Moraes, que foi uma pessoa que já nos recebeu muitíssimo bem por ele, então eu já o considero um membro ativo do Movimento Pro Cultura, desde a sua fundação. Foi uma das primeiras pessoas a acatar as nossas demandas e levar para a Assembleia. A gente tem isso tudo registrado, documentado no canal do Movimento Pro Cultura no YouTube. E eu quero então passar a palavra para os meus colegas que vão apresentar os tópicos da carta. Então, bem-vindo a todos e Odete Souza, começa com você. Boa noite. Como a Marfisa disse, eu sou Valdete. Tudo bem? Ótimo. Moro aqui em Vilhena, no interior do estado, né, do outro lado do estado. Faço parte de um grupo de teatro aqui, trabalho com teatro já tem algum tempo. E estou compondo, junto com a Marfisa e outros, esse movimento Pro Cultura, que tem pessoas do estado inteiro, de uma ponta a outra do estado, tem representação dentro do movimento. Como em outras reuniões, a gente vai falar um pouquinho sobre o que já tem na carta. Quem já teve acesso à carta, é só uma explanação, né, falar um pouquinho mais do que tem na carta. Um dos primeiros tópicos que nós temos lá na carta é a criação de uma Secretaria de Cultura para o nosso estado. No momento, nós temos uma superintendência que está dentro de uma estrutura que pertence à educação, que é dentro da Secretaria de Educação, e dentro dessa superintendência tem uma coordenação de cultura, que é a CODEC.
Então, é um espaço muito pequeno para coordenar coisas tão grandiosas, né? Então, nós temos muita coisa para se fazer na cultura de Rondônia. O estado é muito grande, então acredito que uma coordenação de cultura, nós todos sabemos disso, uma coordenação de cultura é insuficiente para dar conta de tantos trabalhos. Então, uma coisa que é muito necessária é a efetivação de uma Secretaria de Cultura para o nosso estado, que possa abarcar toda a demanda que nós temos hoje. Com a Lei Aldir Blanc, nós podemos perceber as nossas deficiências, que a lei serviu para isso, porque nós recebemos um montante de verba que nunca Rondônia tinha visto na vida. Então, quando recebe esse montante e essa coordenação de cultura, com uma equipe pequena, né, tenta trabalhar e ver as inúmeras dificuldades que vão aparecendo durante a aplicação dessa lei, a gente vai vendo que essa coordenação dentro dessa superintendência já não dá conta das demandas da cultura. Então, esse é um ponto primordial dentro da nossa carta, é o primeiro tópico, que é a criação dessa secretaria. Então, assim, precisamos de um governador que faça esse compromisso com a cultura de Rondônia e leve à frente a ideia. Sabemos que não é tão simples assim, sabemos que esse pedido não é de hoje, mas nós precisamos que tenha esse compromisso, que essa secretaria ela seja realmente efetivada. Primeiro, né? Além disso, nós estamos inseridos dentro do Sistema Nacional de Cultura, né? Rondônia aderiu ao sistema estadual, só que assim, estamos inseridos desde 2012 nesse sistema, mas estar inserido não quer dizer que o sistema funcione no nosso estado. Por que digo isso? Quando em 2012 foi criado, esse sistema teve, o estado aderiu e alguns municípios também aderiram, cerca de 13 a 15 municípios. De lá para cá, já se passou 10 anos. E nós não tivemos avanços nessa adesão. Então, o Estado está estacionado em relação à adesão dos municípios. E a partir do momento que os municípios não estão dentro do sistema, a cultura não é trabalhada de maneira correta lá nessas cidades. Nós temos 52 municípios. Se um máximo de 15 está dentro do sistema, quer dizer que é o mínimo do mínimo aderir ao sistema. Então, não tem um funcionamento efetivo nos municípios da cultura, porque para ter uma estrutura mínima, esses municípios teriam que ter conselhos funcionando, um plano municipal funcionando, e nós não temos isso. E aí, pensando em plano, o nosso plano estadual também precisa ser trabalhado efetivamente, né? Então, nós temos um plano? Temos. Acabamos de fazer a avaliação dele. 10 anos, ele foi feito para 10 anos, vai vencer no ano de 2023, né, o ano que vem vence. Fizemos uma avaliação. Muitas coisas avançaram em relação ao plano, não porque o Estado estava preocupado com esse plano, e sim por conta da aplicação da Lei Aldir Blanc. Então, realmente avançou, porque recebemos um montante de verba muito grande, que fez com que esse plano avançasse. Mas não é em decorrência do trabalho efetivo de cuidar desse plano. Então, nós necessitamos que esse plano seja aplicado, avaliado, que tópico por tópico do que tem naquele plano, que é belíssimo, um plano lindo, ele seja realmente aplicado. E quando eu digo isso, tanto o sistema quanto o plano, toda essa estrutura, ela é uma previsão constitucional. Nós temos nos artigos 215 e 216 a previsão da implantação e manutenção desse sistema de cultura, que ele tem que ser efetivo e os estados têm que, o estado em si, como de União, né, o estado em si, os municípios, eles têm por obrigação manter o funcionamento desse sistema. Então, nós não estamos falando nenhuma novidade, nem pedindo uma coisa excepcional, apenas que seja feito, está garantido em Constituição Federal. E, dentro desse sistema, nós temos os conselhos municipais e o Conselho do Estado. Então, nós queremos que esse conselho seja fortalecido. E no momento em que a gente tiver esse sistema funcionando, nós vamos fortalecer o sistema, né? No momento que nós tivermos o plano funcionando, nós vamos fortalecer o sistema. Então, esse fortalecimento do conselho pode ser uma consequência do fortalecimento do sistema. Agora, Adailton. Olá, boa noite, candidato Léo, candidata Eline, bem-vindos. Boa noite, Daí.
Boa noite aos meus colegas aqui presentes. Eu me chamo Adailton Alves, sou professor no Departamento de Artes da UNI, um departamento que congrega 3 cursos de artes visuais, música e teatro. Tento continuar também fazendo teatro em um coletivo com algumas pessoas, que é o Teatro Ambulante, embora dia sim, dia também a gente pensa em desistir, porque realmente é muito difícil fazer arte aqui nesse nosso estado. E por isso essa demanda, na verdade, da cultura. São 4 pautas prioritárias que, na verdade, estamos solicitando nada mais do que a execução daquilo que já é lei, daquilo que já existe. A exceção talvez seja a Secretaria de Cultura, que a Val já elencou. E aí eu passo a elencar mais 2 tópicos prioritários, que em havendo uma Secretaria de Cultura, é fundamental termos concurso para a pasta da cultura. Porque, no geral, esses cargos são cargos comissionados e os procedimentos, quando há, sempre se perdem, porque as pessoas são trocadas constantemente. Então, a Lei Aldir Blanc é um caso, foi uma luta para entenderem e para poder pôr em prática e executar. As pessoas que fizeram todo esse processo não tem mais ninguém lá, então é fundamental que pelo menos em postos chaves sejam pessoas concursadas para a pasta da cultura, para que justamente se tenha essa memória e a continuidade dos procedimentos. Nós temos um fundo estadual, inclusive a reunião na época com você, enquanto deputado, eu era para tratar também desse fundo, ele está vigente, mas ele vem sendo desrespeitado, ou seja, a lei existe, mas não vem sendo cumprida, portanto, o Estado tem um recurso para ser aplicado na cultura, então a pasta da cultura e esse concurso para a pasta da cultura é fundamental até para tentar fazer, caminhar e pôr em execução esse processo. E um outro ponto é que editais públicos regulares e transparentes, com acessibilidade, construídos em diálogo com o movimento cultural. Acessibilidade diz respeito a atender também a comunidade LGBTQIA+, acessibilidade de maneira geral, em diálogo com o movimento é fundamental, porque é quem está fazendo, quem está na ponta, para poder construir, de fato, não termos editais tão díspares, tão contraditórios, né? Às vezes você tem um edital pensado apenas do ponto de vista jurídico e, por não dialogar com quem de fato faz, se perde os procedimentos, aí você tem, às vezes, distorções de exigir de uma área que não se tem conhecimento, a importância desses editais regulares. A regularidade também é fundamental para justamente manter a cadeia produtiva das artes de maneira ativa, permanentemente, não que ela sofra saltos, né? A gente teve agora um momento ápice na cultura de Rondônia por conta da Lei Aldir Blanc, e agora estamos novamente nós todos que trabalhamos na área da cultura, numa insegurança completa, porque não sabemos, inclusive, dar continuidade, embora tenhamos um fundo estadual, embora tenha sido aprovado no Congresso, a Lei Aldir Blanc para os próximos 4 anos, embora tenha sido aprovada por estados, estamos novamente num momento de insegurança, então todo esse cabedal que foi conquistado, ele corre o risco de se perder, toda a possibilidade que foi conquistada em tão pouco tempo e a profusão de arte criada, do audiovisual, do teatro, da música, levando inclusive o nome de Rondônia para outros lugares do Brasil e até para fora, podemos correr esse risco de perder. Então, os editais regulares é o que mantém, de fato, uma política constante e essa produção permanente chegando em quem tem que chegar, que é a população de maneira geral, né? A gente tem que entender que os artistas, assim como a política pública, eles são também um meio para fazer chegar na ponta, que é o cidadão e a cidadã. E a gente costuma sempre se mirar em algumas sociedades que a gente tem um modelo maravilhoso e esquece que todo o processo civilizatório, o investimento em arte e cultura é fundamental e essas sociedades sempre investiram muito e continuam investindo. Então, se a gente mudar e continuar mudando, para
melhor, para a qualidade melhor de vida das pessoas, uma sociedade mais equânime, mais justa. É fundamental que a gente, de fato, tenha esse investimento na área da arte, cultura e os editais regulares. Então, o que estamos pedindo aqui, na verdade, esses pontos prioritários já constam no plano estadual de cultura, aprovado, vigente, mas que, mais uma vez, não tem sido cumprido. Então, é isso que estamos pedindo, na verdade, a todos os candidatos, ao governo, sobretudo, mas o legislativo será fundamental, não só para fiscalizar, mas para pressionar o executivo para que execute essa acho que é isso. Esse é o objetivo para caminharmos. Obrigado, Adailton. Obrigado, Valdete. Lembrar que a nossa carta-petição, né, já está com mais de 4.000 assinaturas, então a gente teve uma repercussão muito boa, né, um apoio amplo, além da própria categoria, né, de fazedoras e fazedores de arte, mas de toda a comunidade apoiando essa pauta. Então, tendo apresentado esses pontos principais, eu gostaria então de passar a palavra para o candidato Léo Moraes, candidato a governador do estado, para que, né, possa, enfim, apontar, então, e a gente espera, né, assumir esse compromisso com essas pautas prioritárias de cultura, mas também, né, manifestar os seus pontos de pauta para a cultura no Estado. Então, por favor, candidato. Olá, gente. Boa noite a todos. Prazer muito grande participar desse evento. Fico muito honrado, muito alegre, muito entusiasmado. Meus amigos, eu não tenho dúvidas que há necessidade iminente de bater papo com todos os candidatos. É fundamental a gente conseguir decifrar, diagnosticar quais os reais interesses, enfim, vocês com uma tenacidade apurada mais cultura e de bons agitadores culturais certamente conseguem distinguir as candidaturas diante desse universo tão importante que vocês fazem parte. Então, eu quero dar um abraço para vocês, um grande abraço para todos os amigos, obrigado novamente pela produção, Alexandre Falcão pela apresentação, a professora Adailton, Thelma, que estou vendo na tela, os demais colegas que alguns eu não conheço, a minha amiga candidata Helene Braga, envolvida em causas que são necessárias, coletivas, acreditas, temporárias, uma mulher candidata cultural, porque além disso, essa uma marca muito clara, eficiência, o atendimento às mães atípicas, eu acredito muito que isso acaba se associando. É uma boa comunhão discutir isso com a cultura, porque sempre promoveu os classificados, muitas vezes essas mães invisíveis. Eu fico feliz eu ainda no movimento Alexandre, considero envolvido, aliás, com certa carência, pessoas ligadas a candidaturas eletivas partidárias. É fundamental que esse movimento provoque, às vezes possa espezinhar, possa extrair o que tem de melhor para que os próximos processos teremos legítimos e resultados nós temos um constante progresso em tudo e obrigatoriamente passa por dentro, de repente não realize somente um encontro, mas sobretudo estabeleça que seja um momento da íntegra presente, a divulgação do papel político, social, ou enfim, realmente isso tem sido provocado por vocês. Eu lembro da época da justiça do Fundo Estadual uma luta grande nessa eu distingui primeiro a instituição, depois nós temos para meio procedimento. Conseguimos manter 20%, mas depois derrubaram uma filiação e puseram uma instituição. Na verdade, nós fizemos mais do que isso. Apesar de ser gravado, importante que se grave, nos jogaram colocaram uma 005, na hora que eu fui votado,
aí seria 700 milhões para o movimento de cultura. Né? Enfim, consegui manter 0,5 e depois, porque eu fiquei dentro da Assembleia Legislativa, diminuíram para 0,05, não sei dentro da Assembleia para 7 milhões e certamente não está sendo cumprido. Infelizmente, a gente tem que tomar esse cuidado de criar uma cláusulazinha, está proibido mudar a vírgula de lugar, porque tem esse tipo, né? Lembra disso, né, corta. Patrícia? Lembro, muito bem. A regra da regra, né? Não podemos mudar essa vírgula de lugar. Porque é extenso, né, o percentual. Acredito aqui, Adelita, como você bem disse, depois ela basicamente cumprir lei. A gente tem muito fato novo sobre a cultura durante o cenário. Algo que me interessa, que eu vejo extremamente viável, é a secretaria. Algo que eu queria contribuição de vocês para não ter domínio, não ter segurança sobre o tema, é discutir a manutenção, a criação de cargos efetivos. Eu entendo que isso é importante no que diz respeito a existir uma memória da cultura que possa ser levada nos dias à frente, para o futuro, e também vejo a necessidade de uma reciclagem constante, que muitas vezes a gente vê na vida real que não acontece, e aí o trabalho é obsoleto, fica ultrapassado, e muitas vezes acaba infelizmente atrapalhando. Então a gente enxergar melhor modelagem, porque isso tem constante evolução e atendimento à cultura. Lembrando que cultura, eu sei que no jargão permeia a imaginação das pessoas. A cultura é algo que também é muito precioso para a gente, que é, por exemplo, a realização do Feira Maracujá, com previsibilidade, com valores para as nossas juninas, e é discutir a festa do Divino, por exemplo, lá em Costa Marques, nós debatemos a festa Pomeranas, que é Nordeste, a festa da cultura de Nazaré, que eu adorava, a festa da Melancia, e os nossos calçados ficaram toda pintada das coisas da Melancia. A festa do Lago do Cunhã, essa daí, não sei se vocês conhecem, mas eu quero fazer inveja, a gente discutir o boi, o flor do campo e o malhadinho, enfim. Quem não cultua, quem não preserva, quem não alimenta do seu passado, não desliga o futuro muito progressivo. Esse fato deixa essa realidade. Assim, eu sou super atento, apoiado e interessado em apresentar ações que realmente consigam validar essa percepção de vocês. Esse é um compromisso que eu assumo sem nenhuma dificuldade, sem fazer muitas voltas. A Secretaria de Cultura é importante, discutir o FUNCER, eu acho que ele mais participa da reunião, mas eu lembro que eu acabei criando um capítulo os de sabores à época na FUNCER, com quem tomava conta, gerenciava, puxava, dos valores da época que eles eram praticados, e que eu não aceitava principalmente por entender que a infraestrutura local, regional, tivesse que pagar o mesmo valor de uma grande equipe nacional. Um espaço gigante, certamente recebeu um movimento muito alto. E foi aí que nós brigamos, conseguimos alguma avanço sobre isso, agora paliativo, realmente conseguimos a gente cobrar por tempo. Confesso, diante da... Como eu posso falar para não ser agressivo, mas diante do distanciamento do governo, dessa bolha que vive, acaba nos dando essa oportunidade a respeito do que nós precisamos, os valores que são cobrados, 4 mil, 1.500 menor do Banco, alguma coisa nesse sentido. Eu fomentando a cultura, eu também posso fazer algo muito importante, que não é só você fomentar, não é só você criar condições, é você, inclusive, administrar a cultura. É isso. É você conseguir realizar cobranças para quem faz cultura. Eu acredito muito que, por exemplo, as juninas que sofrem, e o urbano que sofrem, deveria ter recurso anualmente para retirar, para conseguir promover cultura constante, perene, permanente, mas que conseguissem também lançar a
partir desse movimento de cultura, oportunizar esporte, lazer, educação, creche, tantas outras coisas. Isso é preciso também mudar. Isso também diz respeito aos carnavais, livre dos carnavais, as dificuldades que tiveram, teve recurso, teve especialidades. Às vezes o agente da cultura não é propriamente um burocrata, ela está conectado, que consiga lidar com os editais, com as modelagens, com as teses, com a documentação, o diálogo institucional com os governantes, que às vezes incomoda, isso toma tempo, você perde até o foco de criar, isso tudo eu tenho muita certeza que a gente vai fazer diferente. Alguns devem lembrar, devem saber, outros acompanharam, eu fui coordenador da instituição de Blancos. Nós realizamos com as pessoas, a época, mas realizamos esse debate para entender quais eram as necessidades, as burocratização, condições de ter o dinheiro e ser caso. A gente mais vê no poder público é você ter recurso, orçamento, às vezes ter os dois e não ter execução. Então, isso demonstra a incapacidade, como o governo é inapto, pesado, isso ele não quer o que a gente precisa. Isso em vários segmentos da administração. Mas, para a cultura, que muitas vezes tem possibilidade de sustentação legal, é muito mais difícil. Na verdade, não há nenhuma possibilidade de fazer a diferença. Então, da minha parte, esse compromisso foi muito claro. Eu sou fácil, vou fazer aquilo. Eu quero fomentar que vocês façam aquilo. E a cultura que a gente está falando, a tradicional, a própria educação das pessoas de imediato, o Fogo do Mar, lá em Gente, o Arraial do Rio de Madeira, o Quito Matador, o Quito de Pedro, novas crianças, crianças da comunidade, mas também os eventos artísticos, musicais, teatral, o sarau, às vezes batalha de rock, tudo é cultura. Você tem que respeitar exatamente essa pluralidade que faz parte do Brasil. Mas voltando que, por exemplo, eu sou de Porto Velho, o já falou que está em Jarubaval, tá? Lá de Guilherme. Mas em Porto Velho o Brasil todo se encontra. Então aqui a gente tem de tudo um pouco. Fazem gostoso. Aliás, o local que a lei também é nossa, lá no espaço por exemplo, na frente do Palácio do Governo Antigo, no mercado cultural. Então eu sempre tive muita intimidade nesse evento. Inclusive eu falei aqui para o meu amigo que eu nasci, eu estava doido para realizar esse programa, não somente pela disponibilidade comigo, mas por ser sempre um papo muito gostoso. Sempre um papo muito ameno que arrefece esse estresse, essa neura de campanha eleitoral que não é fácil. Eu reafirmo esse meu compromisso que vocês apresentaram aqui em realização de concurso público. Eu quero que vocês me ajudem para entender qual seria o formato. Talvez se não for agora, que seja depois. A gente se preocupa, é importante para formular uma boa política, a conversa, a reunião, a convergência. Nem sempre eu vou converger, o Adair vai pensar diferente em vários temas. Mas isso não me dá o direito de eu silenciar a fala, a posição e a aplicação de uma política pública. Eu posso ser um voto vencido, eu não sou dono da agenda. Eu sou dono da agenda da cultura. Então, é importante a gente esclarecer isso, que fica, inclusive, gravado. Eu vou dizer que a gente vai viver num mundo perfeito. Existe um mundo perfeito. A gente vai ter uma tecnologia final, que você não vê, não tem nada. E ele vai se manifestar por isso. Eu quero sim ter um sonho direito de pensar que todos nós realmente vamos fazer muito melhor do que foi feito até hoje. Eu fico muito confiante. A partir disso, eu respeito muito, ele acontece, a empatia e a tantas outras coisas, né? A solidariedade, sabe, para vocês, e eu consegui sentir isso. Editais com periodicidade, vamos discutir mais em bloco, a gente já consegue discutir isso com o conselho, gente, que é conselho, que diz respeito a esse conselho, dá preferência para o conselho, de universalizar a fala das posições. Vocês foram muito sensatos.
seja inapelável, não seja inalcançável, uma discussão muito clara, que ainda tem as leis, da lei de 2015, que eu estava falando com a física, a lei do fundo aqui estadual, que depois eu vou explicar o que foi feito nas últimas para que a gente consiga vislumbrar que de fato mudou o que eu conhecia e acompanhava para passo dia a dia, vocês têm tido as capacidades comigo durante a Assembleia Legislativa. Porque enfim, todos os colegas de vocês que vêm aqui para nos ajudar, para impulsar o carro, viajar sem se incomodar, ter boas ideias, e isso levar para o resto da vida. Então, quero aqui, para não tomar muito tempo, reiterar o compromisso com a carta que vocês nos apresentaram, lógico, diante de algumas dúvidas que vocês podem sanar e ajudar a ser agora, mas também a partir de 2023, quando vocês, todos, mas alguns que simpatizem com as nossas ideias, conseguem ajudar a chegar lá, que é uma missão difícil, porém não impossível. Eu gosto de escalada exatamente uma montanha que seja íngreme, inclusive negativa, porque a gente consegue valorizar muito a inspiração. Então, conta comigo, um abraço para todos, que eu deixo à disposição para esse manifesto. Apesar de que eu sou um convidado e estou tomando conta da frente com vocês. Nós te convidamos aqui exatamente para te ouvir, né? Para saber também, né? Para mostrar as demandas, para falar delas, mas também para ouvir o que você pensa a respeito delas, tá? Queria só, a respeito da sua fala, a respeito das poucas mudanças, sim, tivemos poucas mudanças estruturais, mas houve uma mudança muito importante e que ela pode ser usada o tempo todo para colocar à frente dessa questão, que foi o legado, digamos assim, da pandemia em relação à cultura com a Lei Aldir Blanc e a execução dela. Eu acho que a gente nunca tinha tido a oportunidade de mapear a cultura de Rondônia, como foi feito, apesar do baixo número de adesão ao conselho, e tudo que a Valdete já falou, e o Adair também, a gente teve a oportunidade, pessoas que nunca tinham tido acesso a nenhum tipo de fomento, puderam acessar o fomento via Lei Aldir Blanc e puderam compreender que isso é de direito, que isso é legal e que isso é uma possibilidade real. Então agora, mesmo com o que está acontecendo em relação ao Aldir Blanc II e a Paulo Gustavo, toda essa descrença e todo um certo receio que a gente tem, a Lei Aldir Blanc foi conquistada por uma união de pessoas, assim como está acontecendo aqui, aconteceu no Brasil inteiro, foi uma movimentação muito forte. E isso nos dá um estímulo para perceber o seguinte: a gente só vai conseguir juntos. E não são só gestores ou fazedores que estejam entendendo o que isso significa. A partir do momento que a gente escolhe o Léo para governador, o Léo para deputado estadual ou federal, a gente está delegando ao Léo que faça por nós nesse lugar que a gente muitas vezes não tem acesso. Então, só para lembrar que muitas pessoas que não entendiam como isso poderia ser possível, ser viável, agora poderão entender. Elas possivelmente podemos estar mais abertas a esse diálogo. Estou falando dos gestores, dos prefeitos e os deputados que podem agora, vendo esse resultado que a Aldir Blanc funcionou e o volume de dinheiro que foi empregado, dinheiro que a Rondônia nunca tinha tido acesso à cultura, porque nunca tinha construído essa ponte para acessar esse recurso que estava possível através das leis que já existiam. Né? Então, eu acho que isso agora deve fazer parte do discurso. Eu já perturbei um pouquinho para dizer que eu não concordo que saúde, educação e segurança pública sejam um tripé, que nós temos que incluir a cultura. A gente tem que entender que esse tripé não está completo. A gente precisa incluir a cultura. Isso eu vejo como uma fala recorrente. Eu tomo a liberdade, como você é meu deputado, né? Votei em você, todo mundo sabe disso. Mesmo antes de conhecer, eu já havia escolhido. Então eu fico ali
perturbando, né? Olha, falta isso, falta aquilo. Eu acho que é importante que pessoas com esse poder de fala e de realização, principalmente o poder de ação, consigam incluir a cultura nesse lugar que é de direito, porque a gente fica muito focado em falar no tripé das leis, né, no tripé das políticas públicas, e a cultura vai ficando sempre um pouco de lado, como se fosse um apêndice menos importante, e não é menos importante. Então, só chamar atenção para isso. Te pedir que, se possível, faça uma fala para a gente, antes da gente concluir, obviamente, ainda falta os colegas falarem, com a nossa frase, a nossa linda frase, eu apoio a cultura de Rondônia, porque a gente tem esse vídeo gravado, porque a gente está todo mundo na correria, né? Então, muita gente já recebeu essa demanda, mas ainda não enviou o vídeo, então, te pedir para que faça esse vídeo para a gente. Juraci, você está convocado a não deixar o Léo embora antes de fazer esse vídeo. Porque a gente vai publicar esse vídeo na íntegra, mas a gente sabe que com as redes sociais hoje, as pessoas estão muito dispersas, com muito assunto. Eu tive uma aula essa semana a respeito disso, onde a professora nos afirmou que para cada minuto de vida de um cidadão, de um humano no planeta hoje, nós já temos 3 minutos de vida. Então, nós temos o triplo do conteúdo que a gente vai dar conta de ver. Uma pessoa daria conta de ver, se ela ficasse só assistindo o vídeo, ela teria 3 minutos de vídeo para 1 minuto de vídeo. Então, a gente está passando por isso a gente precisa importar os assuntos, lançar iscas, então a fala do apoio vai ser muito importante para a gente. E aí, Alexandre, devolver para você convidar quem quiser se manifestar, quem quiser falar. Obrigada. Na verdade, obrigado, Léo, se você já puder falar, a gente usa já o vídeo que a gente está gravando aqui, manifestando o seu apoio, né? Eu apoio a cultura de Rondônia, depois a gente edita e isso já gera o nosso material, né, de divulgação. Vocês querem que eu grave e fale agora ou que eu faça um vídeo aproveitando o Juraci que está aqui? Como você preferir. Pode, Jura, fazer um vídeo legal depois? A gente faz um vídeo mais, de repente, mais legal, pode ser? Sim. Pode. Depois eu posso... Ficou gravado isso, né? Manda pro meu WhatsApp. Sempre o Juraci manda para mim, Valdete. Melhor. Você, o Kleber. Sim, eu vou pedir só, pessoal, se vocês não se importarem, a gente ouvir primeiro a Eileen, né? E na sequência a gente ouve todo mundo do plenário. Tudo bem, Léo? Desculpa, Eileen. A gente se esqueceu da convidada, ficamos tão focados no convidado. Não, E aí, eu queria aproveitar, então, agradecer mais uma vez o Léo pela participação, se você puder continuar conosco, será muito bem-vindo, né? Podemos contar contigo no restante da nossa conversa aqui. E dizer para a Aline também que a gente sabe da sua luta, da sua atividade nas pautas específicas de inclusão e na nossa carta, como você pode ter visto, né? Quando a gente cita inclusão, a gente está citando enfim, toda a população PCD, com pessoas com deficiência, né, toda a população, enfim, como o professor Adailton falou, a inclusão no sentido mais amplo, né, quilombolas, ribeirinhos, todas as minorias, todas as populações invisibilizadas, que a cultura tem que se atentar a isso com critérios específicos, com olhares específicos, né. Então, dessa forma, eu convido você para também fazer sua fala e, se possível, assumir esse nosso compromisso, né, com a carta e com as pautas prioritárias da cultura. Seja bem-vindo, Eline. Obrigada. Boa noite. Em nome da Val que está aqui, a Val que eu acompanho aqui, a pega dela no Facebook, a correria dela e a produção dela, eu quero cumprimentar todas e todos que estão na sala. Né? Não me incomoda, Marquisa, esse protagonismo que está dando ao Léo, ele comecei suspeito de falar, eu não vejo em outro candidato a capacidade de construção coletiva como o Léo tem. Ele é o meu governador, ele é o meu deputado federal, meu deputado estadual, meu vereador. Então eu fico muito feliz realmente com essa deferência com relação a ele. Eu sou Eline Braga, eu estou candidata a deputada estadual pelo PIB. Eu sou mulher e mãe atípica, mãe do Yuri, uma pessoa com deficiência, ele é autista. Quando eu levantei agora há pouco foi porque ele estava cuidando, querendo que eu estava na beira dele. Essa é a realidade da nossa vida da vida. E eu estou policial militar. Não estou da cena, né?
a minha pauta, a pauta da minha candidatura, é uma pauta específica, que é o projeto 26, tem como foco a inclusão da pessoa com deficiência e suas famílias atípicas. Mas é uma pauta transversal. Então eu chego aqui não só para ser demandado, mas demandar pessoas. Por quê? Porque todos os processos e os projetos que eu tenho percebido, eu não consigo sentir o acesso e a acessibilidade das pessoas com deficiência, talvez até o pensar nessas pessoas, que é a minha própria família, a falta de meu. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu dentro da carta, eu fiquei muito feliz quando eu vi contemplada a comunidade LGBTQIA+, que é uma pauta que me atravessa também, que é a pauta das pessoas com deficiência. São comunidades invisibilizadas, apesar de que uma comunidade enorme, mas sofre com esse processo de apagamento. Então, o que eu posso dizer para vocês, apesar de não ser assim, eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa de caráter plural, né? Que eu penso que nós temos que construir consensos. Eu gostei muito da sua fala, Matheus, quando você falou muito de pé, porque uma das dimensões da cultura é a dimensão cidadã, né? A cultura ela é um meio de você promover a dignidade da pessoa humana. Quando eu falo isso, eu já trago esse pensamento para a comunidade. Nós temos um projeto que é de uma mãe atípica, da Murielle, que contempla pessoas com deficiência. Eu queria muito que vocês, que o movimento como realmente tivesse isso. Quando nós estivermos na Assembleia Legislativa, essas construções, todas as construções que contemplam realmente a ponta da linha, a comunidade preta, pobre e periférica, que essa é uma crítica que eu faço ao processo cultural também no nosso estado, eu não vejo ele chegar nessa comunidade. E essa comunidade, muitas das vezes, não consegue chegar a ele. Todos os projetos e processos que tiverem relação com isso, terão total apoio irrestrito. Nós temos as habitações de interesse social, as HIS, como residencial, morar melhor e o residencial urbano. E essa comunidade não consegue sair lá para ir ao teatro, para ir ao cinema. E a gente tem que chegar nessa comunidade. Então, assim, eu preciso de um processo de cultura que ele seja o quanto menos elitizado, melhor. Eu tenho uma impressão, e essa impressão pode ser porque eu não sou da cena, não me interpretem mais. Eu tenho uma impressão que ainda é direcionado para nichos. Eu quero sentir realmente a nossa cultura, essa cultura em todas as suas dimensões, para chegar na comunidade, que pagam os mesmos impostos que eu, que o Léo, que todo mundo. Então, assim, o meu conceito de cultura é esse. Cultura como meio de promover a dignidade da pessoa humana. Eu penso que através disso eu consigo dizer tudo para vocês sobre qualquer tipo de apoio, sobre a cultura, ou que as pessoas da cena terão durante a nossa jornada. E assim, eu vou ser muito breve porque eu quero mais ouvir e demandar vocês. Muito obrigada, Eline. Alexandre, vou tomar a sua fala só para lembrar os colegas que a gente tem muitos trabalhos que foram realizados recentemente através da Rede Branca. Um deles, o projeto Ela Mora Logo Ali, que é um projeto do qual participei, do Fabiano Barros, o roteiro do Fabiano, enfim, toda a realização, não vou citar aqui a ficha técnica do projeto, mas ele trata de uma mãe atípica, de um filho deficiente, e esse projeto ficou entre os 10 mais, né, digamos assim, entre os 10 projetos, num universo, se não me engano, de 80 projetos no Fórum de São Paulo, né? 33º curta-metragem, né? Curta no Fórum, ou seja, participação de curta-metragens do Brasil inteiro. O Ela Mora Logo Ali foi aclamado ali entre os 10 favoritos do público. Então, assim, não só participou do festival, como também participou de uma coisa que a gente sabe que é muito difícil você chegar fora, né, chegar em São Paulo, naquele universo de possibilidades do audiovisual, e você ser aclamado pelo público entre os 10 mais importantes do festival. E com pessoas todas de Porto Velho, de Rondônia, atores de Rondônia, né, negros, inclusive, a maioria deles, e, em especial, sendo a história de um garoto deficiente. Então, eu vou lembrar aqui
qual é a deficiência do garoto, mas talvez ele saia melhor do que eu. Só para a gente lembrar que nós agora temos a possibilidade de ser vistos pelo planeta inteiro, né? Então a gente tem condições para isso. Estou citando esse projeto como um dos projetos que ganharam essa visibilidade nacional e podem ganhar visibilidade inclusive internacional. Tem os trabalhos que a Marcela faz parte desse projeto, ela mora lá e a gente sabe que o trabalho dela está surfando aí em festivais internacionais. Então, só para a gente lembrar que todo mundo aqui tem um projeto de nível internacional e a gente pode ter essa visibilidade não só para a nossa cultura, para a nossa região, como para as pessoas da nossa região, que é um foco aqui, né? Sejam elas PCDs, sejam elas negros, LGBTQIA+, enfim, ou sejam elas como eu, né? Eu estou tão branca dentro de casa que já perdi até a minha identidade em relação à questão de raça. Eu estou brincando assim, mas porque todas as vezes que a gente fala de Rondônia, a gente tem que se lembrar que nós não somos todos daqui, né? Então eu estou brincando com essa coisa da cor da pele aqui, mas nós não somos todos daqui, nós somos de vários lugares do Brasil. Na fala da professora Rosângela Hilário, que veio antes de vocês, né? Nossa live passada, ela fez uma avaliação sobre isso que eu achei bem bacana e vou reproduzir. Ela disse que o bacana da nossa cultura é que ela não é cultura, é sempre culturas. A gente está sempre falando de culturas no plural, porque a gente tem, além de toda essa condição humana que independe da nossa raça, né, como é o caso do seu filho, a gente tem também a possibilidade de que, vindo de outras culturas, a gente chegou aqui e desenvolveu uma outra cultura. Isso tem uma riqueza gigante, uma riqueza muito grande. Sempre que a gente falar do boi, da cultura que a gente conseguiu desenvolver como uma identidade, que levou um tempo muito grande, né, porque faltou sempre incentivo, sempre foi uma briga, né, para conseguir recurso, para fazer, a gente consegue, com essa cultura que é gerada, com o resultado dela, atrair muitas pessoas e dar grande visibilidade para a nossa cultura. Só está faltando mesmo essa ponte que a gente vai tentando construir aqui das políticas públicas para fomentar a atividade cultural de Rondônia. Falando nisso, o Paulo entrou, a Thaís não está aqui hoje, né? O Paulo acabou de entrar na live, eles que dentro desse nosso pequeno QG aqui, em relação às eleições, eles vêm pontuando o fato de que a nossa região é fronteiriça. Então, nós temos uma cultura, para além do que a gente fala e de ser plural, a gente ainda tem essa característica de ser fronteiriça, né? Então, a gente tem uma riqueza ainda maior, que vem não só dos povos originários do estado de Rondônia, mas também dos nossos vizinhos, né? Eu não vou tomar o lugar da fala de vocês, né? Se o Paulo quiser falar, ele se manifesta aqui. E Alexandre, por favor. Sim, eu ia pedir também se a Eline, não sei se você prefere gravar agora ou nos enviar o vídeo depois, Eline, mas também se a gente puder, né, contar com o seu vídeo dizendo eu apoio a cultura de Rondônia, isso vai ser importante para a gente colocar nas nossas redes também. Se você quiser fazer e mandar, Eline, eu só quero que você realmente nos envie. É muito importante que as pessoas que fazem parte do movimento, que eu já considero assim, já fazem parte do movimento, participem e mandem esse vídeo. Porque quando a gente fala a gente vai editar, significa temos a Marfisa fazendo isso nesse momento, né? Porque está todo mundo muito preocupado. Se você quiser mandar um vídeo depois, você faz o seu chamado, você fala como você preferir, em palavras de saudade. Se quiser fazer agora, a gente faz. Como você achar melhor também. Marfisa, amigos, é possível responder as perguntas após o término ou a minha saída da sala? Porque daí eu tenho uma agenda e, de repente, eu posso responder depois, caso alguém ainda queira falar, que é legal, só para não ficar distante aí das demandas, pode ser, daí né? Fique à vontade, candidato, fique à vontade, Léo. A gente tem algumas pessoas inscritas, se você tiver mais 10 minutinhos, talvez, conosco, acho que talvez a gente consiga. Beleza. Já... Pode ser? Pode ser? Perfeito, que a gente não toma muito seu tempo. Então, vou passar pela ordem, está Kleber, Val Barbosa e Edger, se eu não me engano. Então, se puderem ser breves nos comentários, a gente faz um bloco de comentários e já devolve, então, para os nossos convidados. Pode ser?
Show. Valeu, então, obrigado, Léo. Kleber também, nosso parceiro do Departamento de Artes da Unir, do curso de Música. Acho que está escuro, mas enfim, se for procurar colocar a iluminação aqui, vamos perder tempo, eu falo assim mesmo da pergunta. Como o colega Alexandre falou, eu sou professor da Unir, prazer em receber o deputado Léo, candidato, e a candidata deputada Eline. Como sou professor, não posso escapar da orientação pedagógica, da orientação ao menino, vejo a profissão que foi feita e com a Aldir para ver que a cultura de nicho é uma cultura extremamente plural e com o Aldir a gente viu diversas manifestações que são marginalizadas, podendo acessar recursos e realmente sim, bem exemplar. Tivemos uma primavera, né, muito linda, que hoje passa por uma secura esclarecedora. Candidato Léo, eu sei que a sua disposição político-econômica é de centro-direita, né? E a cultura e a produção de artes, ela não é uma pauta de espectro político, ela é uma pauta de um determinado espectro político, ela é uma pauta que atende a todos os aspectos. Sejamos de direita, sejamos de esquerda, somos seres humanos e seres humanos consomem arte. Então eu acredito que o senhor, enquanto governador, deve dedicar tempo e dinheiro do Estado para fomentar a arte e a cultura de Rondônia, porque isso aí é patrimônio intangível que se reverte em cifras que vão ter imposto do Estado como impostos cobrados pela Secretaria de Finanças. É muito triste a gente chegar em Rondônia e não conseguir ter acesso a um roteiro artístico cultural bem preparado. É muito difícil você desembarcar no aeroporto, chegar. Primeiro, é muito difícil chegar na rodoviária de Rondônia, né? Eu acho que é uma coisa que está muito difícil chegar nestas nossas terras e ver as nossas identidades se desfazendo, sendo comidas por cupim, e os nossos grupos de fazeres artísticos de mendigar sobrevivência ante um mercado, dizendo de cunho assistencialista, ante um mercado extremamente potencial que é a arte e a cultura. Veja-se Broadway, veja-se o mercado cultural da China, tantos outros exemplos econômicos, liberais, né, que são fomentados pelo Estado enquanto patrimônio intangível. Não esqueça, deputado, para se tornar governador, que nós somos um setor extremamente produtivo e extremamente importante para a construção da marca Rondônia. Qual é a marca que a gente quer em uma mudança climática global? Uma marca de matadores de peixe, de pegadores de água e de destruidores da floresta? Ou uma marca que consegue apresentar outras coisas? Quais são essas outras coisas? É só ver a última produção artística da Aldir Blanc para ver que é extremamente rica, extremamente instigante. Essa é a minha fala. E boa eleição, deputado, porque nós precisamos sim de um nome que seja a diferença do que aí está. Eu ainda não decidi o meu voto, mas começo a sua fala, começo a repensar a mudança de voto, porque nós precisamos de pessoas com as quais nós tenhamos um mínimo de intelecto para dialogar. Boa campanha. Obrigado. Obrigado por participar da sala contigo. Não tenho dúvidas que o espectro político nunca irá se sobressair a necessidade da pluralidade da cultura. E isso daqui é a minha fala, talvez a mais importante. Todo mundo tem o direito de opinar, eu posso divergir, mas tudo que a gente não faça, isso abastece de um lado e do outro o ensinamento, a cor, o credo, a classe social, a cultura é feita para todos, todos possam consumir. Então, assim, muito obrigado. Isso daí só, na verdade, me abastece a cultura, assim, não tenha dúvidas disso, o dissenso, a divergência, ela sempre vai me fazer pressão. Não à toa, sempre discuti muito bem com todos, e muitas vezes mal interpretado
boa parte deles, né? Porque é processos de pintar e de definir. Isso, infelizmente, traz como consequência um processo muito conturbado de decisões, de discurso, a gente está fazendo isso. Obrigado. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Léo. Na sequência, então, e para a gente concluir, Val Barbosa e Éder. Alexandre. Pois não, Eline. Comentar rapidinho o posicionamento do professor Kleber. Professor, né? Se o professor observou, eu me referi sobre uma impressão, entendeu? E o auge da lei tanto foi na pandemia e produções que chegaram às pessoas da comunidade que trabalhou assim na televisão, falo da comunidade que vai ter a cultura no computador da escola. Eu falo da galera do hip hop que essa hora tá fazendo a batalha do hip hop na pracinha lá do Coab, ou então aqui no skate park. Eu conheço essa galera. Então é disso que eu tô falando. E as pessoas não podem se sentir atingidas, porque a gente tá aqui para construir consciência. E ainda que não seja da cena, eu ando com as pessoas que precisam da cultura. Com aquelas pessoas que precisam de dignidade. E é por isso que eu estou candidato a deputado. Não só por ter demandado, mas por demandar também. Eu gostaria muito dessa compreensão. Entendeu? E também torço que a pessoa que está aí seja preparada para que a gente tenha realmente o governo na nossa esfera e lá em cima, que com o tempo, realmente, nosso processo de evolução dentro do setor da cultura. Muito obrigado, candidata. Obrigado, Eline. Então, se a gente puder ouvir rapidamente, então, em bloco, Val, Barbosa e Éder, a gente já devolve novamente para vocês, para o candidato Léo e para a candidata Eline, pode ser? Para não tomar muito tempo de vocês e agradecer também mais uma vez a disponibilidade. Val Barbosa, por favor, parceira. Olá, minha gente, boa noite. Boa noite, Eline, boa noite, Léo. Que alegria de receber aqui, Léo, que você sempre foi esse parceiro, né, de a gente poder acessar. A gente acompanhou também que você era um representante forte como deputado federal junto à FEGALI, ajudando também a briga que nós estávamos fazendo no movimento nacional para que a Lei Aldir Blanc viesse para a cidade. Eline Braga, eu também sou uma mãe atípica, eu descobri esse ano que o meu filho é autista, e foi um prego que caiu na minha cabeça, mas um prego que aquela mãe enfrenta, feito um leão e vamos para cima. E as suas postagens me aqueciam, me abraçavam, mesmo sem você saber, sem eu te devolver isso. Muitas das suas postagens me abraçaram em momentos que eu achei que eu não ia conseguir enfrentar tudo que era possível naquele momento de um diagnóstico. E aí hoje é também entender e compreender tudo isso, que é esse universo que é o do Valentim, e ele precisa ter esse apoio também. E aí é também outro universo também cultural que me coloca, porque por mais que a gente pense em ações sempre participei de grupos coletivos e sempre pensar em acessar, dar acesso ao que a gente faz de arte. O último grupo que eu participei ativamente foi o Grupo Ruante, é um grupo de teatro que vai para as periferias, faz questão de todos os projetos fazer isso, de dar acessibilidade, de fazer. E hoje a gente, quanto mais pensa, mais fala assim, tem mais espaço. Meu filho hoje não pode ir para um teatro porque ele se irrita com barulho, e como que eu vou fazer ele acessar e eu venho do teatro? Mas é um enfrentamento, tenho descoberto muita coisa legal também, e que isso vai modificando a gente também, se aproximar desses grupos, se aproximar do que é isso, do que é o universo. Léo Paz, não sei ainda se é meu candidato, hein? Mas vamos lá. É importante, eu pedi a fala para que a gente pudesse enfatizar que a gente tem uma lei Aldir Blanc já garantida. Claro que está acontecendo uma reviravolta, mas assim, em lei já garantida para um próximo governo. Então, o governo eleito hoje, em Rondônia, ele já tem uma lei garantida por mais 5 anos. E você tem a ideia do que a gente está pedindo? A gente está falando que a gente quer uma secretaria de cultura, que a gente quer pessoas capacitadas, especialmente porque essa lei ela precisa de um plano de ação, senão ela não vai chegar ao recurso, por mais que esteja uma lei federal. Então, se as pessoas daqui não fizerem uma ação
de pensar um plano de ação para essa lei, de como vai utilizar esse recurso não vai chegar. E aí, Eline, Léo e todos nós que estamos aqui, como foi importante a Lei Aldir Blanc, que aconteceu, essas duas versões que aconteceram no Estado, para a gente ver quanta coisa tem sido feita, quantas pessoas conseguiram acessar. E aí, Eline, quando você fala desses grupos que a gente está falando aqui, eles também acessaram, a gente sabe que não foi o suficiente, mas veja bem, nunca tivemos esse recurso. A gente teve 20, 25 vagas para festivais, a gente teve 400 inscrições para festivais. A gente tem 400 festivais nesse estado. Não, eram pessoas querendo acessar e se pautarem também, colocarem suas pautas também. E aí a gente vai discutir, acessar, como que eles acessam através de projetos. Isso aí é outra discussão, mas o recurso, Léo, precisa chegar. O recurso precisa chegar em mãos de pessoas que consigam pensar as ações, de que forma vai distribuir e como esses grupos no estado inteiro vão acessar. Eu tenho estudado os dados das duas últimas leis Aldir Blanc daqui do estado, em acesso, quem acessou, quem colocou. Eu vou em breve postar, porque agora também estou trabalhando em campanha política, eu não consegui mais, por exemplo, é um tema da minha pós que eu estou pautando. Quem acessou, quais são os grupos que acessaram, quais são as cidades principais que acessaram o recurso, porque tem isso também, né? Então, o recurso chega, de que forma vai ser distribuído? Isso é um plano de governo, Léo. Isso é você estabelecer como meta que seja distribuído da melhor forma, que as pessoas acessem a isso. Mas se a gente não tiver uma secretaria não, agora é uma coordenação, como a gente tem agora, que no meio dos editais é mudança de gente o tempo todo, porque são cargos políticos, e a gente não consegue acessar, não consegue respostas, já é difícil acessar através de projetos, e o recurso não vai chegar. Então a gente precisa que o próximo governo tenha um compromisso específico, sim, de a gente ter uma secretaria, específico, sim, de ter pessoas que a gente possa, que acessem a cultura, que trabalhem com isso, que sejam técnicas disso, para que a gente possa ter a maior distribuição possível. Senão, não tem como pensar nos próximos anos como que vai acontecer a cultura, o que vai acontecer. A gente não consegue. A FUNCEL é um cabide. A gente também não acessa o teatro, a gente não consegue. Eles preferem ter um teatro fechado do que abrir pauta. A gente tem feito isso. Então, são brigas constantes. Como é que mantém uma estrutura dessa fechada e não abre pauta para as pessoas aqui? Entendeu? A gente tem percorrido através, e aí é sempre insuficiente. Eu participei agora de vários festivais, fiz a produção, e sempre era o festival delas, de mulheres, festival Águas que Me Tocam, de pessoas que trabalham com a água, e a gente percorreu Baixo Madeira, é sempre insuficiente. Recurso a gente precisa acessar, a gente precisa ter recurso para andar, para fazer isso, para fazer chegar, e a gente precisa se pautar o tempo todo, mas não vai conseguir se não tiver recurso e a gente poder acessar. Então eu preciso assim, de ter um candidato que eu olhe e eu vejo que ele vai ter esse compromisso de que a gente possa, sim, dialogar para acessar e garantir isso, porque já é garantido durante 5 anos. Qual é o plano hoje que o governo tem para a Lei Aldir Blanc? Não tem. Tá entendendo? Então a gente vai perder esse recurso e é por aí. Obrigado, boa noite. Obrigado, Val. Só para conseguir... Léo, você se importa se a gente ouvir mais o Edger e a Eline e na sequência a gente devolve para vocês concluírem? Pode ser? Tá. Você? Perdão pelo tempo aí. Obrigado pelo carinho, pela contribuição. E eu reafirmo meu compromisso em ser um facilitador para a cultura acontecer. Obrigado, Léo, mais uma vez. Edger, então, nossa última fala aqui para concluir nossa conversa dessa noite de domingo, produtiva e prazerosa. Por favor, Edger. Olá, boa noite a todas e todos. Durante um bom tempo eu não consegui participar aqui devido aos corres e trabalhos mesmo aos domingos, né? Geralmente tem sido aos domingos, mas a gente tem trabalhado. Eu sou um dos poucos artistas que conseguem viver única e exclusivamente de arte no estado de Rondônia. E eu falo isso com uma tristeza muito grande, porque isso é uma das coisas que fazem com que
é um dos elementos que fazem com que o mercado da cultura, em alguns segmentos, acabe não existindo no Estado. E a gente, eu estava ouvindo a fala da Eline sobre fazer chegar a arte em lugares em que não há acessos. Literalmente, como ela menciona, as pessoas que vivem no Orgulho de Madeira não têm acesso ao transporte público para se locomover e ter acesso à cultura. E aí eu gostaria de lançar aqui uma reflexão, vou tentar ser o máximo breve, vou só jogar a reflexão para que tu reflita sobre isso com a tua equipe e que juntos possamos pensar em como ter um novo olhar para a cultura sobre os diversos aspectos. O aspecto, primeiro, da formação de artistas que consigam viver e acreditar que é possível viver de cultura em um estado onde não é tão simples assim, onde as pessoas que são artistas geralmente trabalham como artista no contraturno, trabalham durante o dia e à noite vão fazer arte, né? Eu sou uma das pessoas que vivem na imprevisibilidade. Um dia eu tenho, outro dia eu não tenho certeza se tem, então eu tenho que ficar correndo, tipo o Ouroboros, né? Correndo atrás do rabo, tipo a Val ali falando dela também. Então, assim, quem vive de arte, exclusivamente de arte no estado de Rondônia, vive numa insegurança constante, né? E aí, quando vem mais essa situação de a gente ter que pensar em como fazer a nossa arte chegar a esses lugares, tudo é tão absurdamente caro para se fazer chegar. Por exemplo, nós fomos fazer um festival agora, nesse final de semana passado, em São Carlos, que é na comunidade ribeirinha, né, no Baixo Madeira. Os nossos custos para levar essa festa ao Baixo Madeira foi de 8.560. A bilheteria deu 3.990. Nós tivemos um prejuízo de R$5.000. É assim que funciona, né? Se não tem parceria do Estado, a gente sozinho, aqui como privados, empresa privada para fazer. Não tem como, nós só enfrentamos fazer essa festa porque nós tínhamos outros interesses, que era divulgar os nossos artistas. Senão não teria como a gente levar, né? Porque enfim, eu só dei esse exemplo para ver o quão é oneroso. Aí eu tô falando de uma cifra pequena aqui, tô falando de uma cifra de R$8.500 para fazer um evento, né? E aí se a gente pensa em festival, se a gente pensa em outras coisas, é tudo muito mais caro. Então, eu gostaria que olhasse com mais cuidado, porque às vezes destinam valores para fazer determinados projetos e acham que estão dando dinheiro para artista ficar rico, ficar gordo. Eu já ouvi coisas desse tipo, tá querendo engordar nas tetas do governo, né? Enfim, falando besteira. É isso, né? Só de a gente ter, a gente tem tanta paixão por isso que acaba perdendo as estribeiras, né? E que é isso, olham sempre para quem faz cultura como se fossem marginais, quando na verdade quem faz cultura é um meio para garantir acesso ao cidadão a um direito, assim como o professor é um meio para garantir a educação, o médico para garantir a cultura, o artista para garantir a cultura. É isso. Alexandre, você me permite rapidinho, antes de passar lá, que o Ed tocou um ponto aí que é muito importante. Primeiro, que está assegurado na Constituição, o direito à cultura. Então, é constitucional, é dever do Estado. E, diferentemente de algumas outras cadeias produtivas, que tem um processo acumulativo, a cadeia produtiva do campo da arte, já que estamos tratando aqui da questão econômica, ela não é cumulativa. Todo recurso investido em cultura, ela é disseminada socialmente. Ou seja, além do benefício da arte para as pessoas, quando você realiza um festival, o recurso de um festival vai para restaurante, vai para transporte, vai para gráfica, vai para hotel, ele circula vai para o comércio em geral, circula por toda a sociedade. Então, nós não somos essa pecha que o Ed falou aí, que às vezes tentam colocar para quem faz arte na sociedade. Não, a gente é uma cadeia produtiva que nós não somos cumulativa ou acumuladores, como muitos setores que somos a sociedade capitalista, como muitos setores capitalistas. Não, o campo da cultura ele é diferente. Com todo recurso investido, ele, além do benefício civilizatório,
repertório que a arte proporciona para toda e qualquer sociedade, os recursos dele investidos circulam por toda a economia, por toda a sociedade, desde um festival realizado na praça, que o pipoqueiro vai lá vender, então pipoca, então é um setor que gera muito emprego e gera renda para muita gente. Eu queria só na fala da Angela, que é muito apropriado. Como existem incentivos, né? Existem caminhos que são abertos pelo poder público, pelo cultura não é diferente. Existe uma anacrônica para uma discussão que ela é muito simples. E quanto ao gordinho, a gente vai conversar depois, viu? Deixa comigo. Obrigado, Léo. Eline, você gostaria também de comentar? Ah, sim, sobre essa dimensão econômica, né, da cultura, eu não conheço um, Ed, artista que consiga viver de cultura. Já fui casada com um artista, como você né, com pessoas que fomentam, que fazem arte, e realmente é algo que, para mim, é uma exceção. Bem, deixa eu pegar o neném do colo. É a vida de mãe. Vida de mulher candidata é assim. Então tá. Agora a gente precisa falar aí de gestão, né? Aqui a gente está falando de política pública é que tem que realmente contemplar esse grupo. Então, assim, aquilo que vocês fazem, o que é 8 mil reais para o orçamento público? Não é nada. Mas vocês têm que viver mendigando, né? Tentando tirar do próprio bolso para fomentar a política, que é viver do Estado. Mas o neném tá chorando aqui, gente, e eu acho que eu já deixei assim um pouco claro da minha forma de pensar, e a gente reconhece o valor da cultura, o valor dos fazedores de cultura, como diz a Marcisa, entendeu? E a gente vai apoiar todo e qualquer projeto que fomente a cultura, entendeu? Mas a gente precisa falar de gestão de qualidade, a gente precisa falar de planejamento estratégico dessa cultura, para que a gente consiga trabalhar com indicadores, com dados, né? Você faz política pública sem dados. Então, assim, para que você consiga fazer cultura, a gente vai precisar realmente ter gestão. A gestão de qualidade é com o nosso governador, é com o Léo Moraes. É com ele que a gente vai construir, gente. Obrigado, Eline. Obrigado, Eline. E o pequeno já vai tranquilizar aí também, que a gente já vai liberar a mãe dele para poder dar atenção, né? Candidato Léo, se você quiser falar, dar mais alguma fala aqui de conclusão, a gente vai já concluindo então o nosso encontro. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês dois, de Léo Moraes e Eline Braga. A gente havia convidado a Léo Simão também, mas ela não conseguiu chegar a tempo a candidata Léo Simão, mas ela está no evento em Guajará-Mirim, que inclusive a gente está com parceiros lá do movimento também presencialmente lá. Mas então, para a fala final de vocês, fiquem à vontade, por favor. Eu agradeço a todos. Muita qualidade, também foi inspirador e também foi esclarecedor. Espero que esse canal continue aberto de forma bilateral, que isso vai prosperar. Obrigado pelo presente que nos deram, né? A mim e a Eline. Vocês conheceram a Eline um pouco mais. A Eline realmente é multifacetado. Ela fala, deixar aqui um abração a todos, um beijo para o Físico, para o Fábio, para o Médico, para todos, obrigado pelo carinho da Ilka, do César, todos os filhos que mandaram, mais, muito, o Ediene, obrigado a todos vocês, que a semana é maravilhosa, tá? Acredito que eu tenho o direito, como eu disse, de acreditar que dias melhores virão para a cultura e eu tenho muito discurso de fazer a diferença. Obrigado. Obrigado, Léo, assim seja. O pessoal está pedindo para a gente, todo mundo que puder abrir a câmera, para a gente poder sair com uma foto bem bonita aqui de todo mundo. E a gente já se despede na sequência, então, dos nossos... Eline, abre tua câmera. Obrigado, Valder. A ideia é que a gente provoque bastante ciúmes em todo mundo, para que eles venham na próxima reunião e participem. Com certeza. Ele não vai conseguir nesse momento. Acho que ela... Né, tudo problema. bem, a gente já tirou outros prints com ela também. Vamos ver. Então... Alguém mais fácil, eu vou fazer aqui o meu.
Obrigada, Léo, muito obrigada pela sua participação, obrigada, Eline, obrigada a todos os meus colegas. Esse movimento para a cultura, ele nasceu assim, muito solitariamente. E eu fico até emocionada, porque cada vez que chega mais um para colaborar, eu vou me sentindo um pouco... eu me sinto meio tia da criança, né? Eu não sou a mãe da criança, sou a tia da criança. Fico ali querendo que ela ganhe muitos presentes, colo e possa evoluir para que esse conhecimento que todos vocês têm, vocês não são muitos, a gente sabe que no Estado são poucos com a competência técnica de fazer gestão, de lidar com políticas públicas, né? Mas que vem com esse legado. A gente tem o Marcelino que está ali, abriu a câmera agora, que chegou um pouco depois, a Valdete, a Lailton, essas pessoas que já participaram de conselhos e que participaram em algum momento de algum tipo de gestão, que vem do ambiente acadêmico, como é o caso do Alexandre ou da Ailton, ou mesmo que tenha outra frente aí, junto do fazer cultural, tem uma atividade que possa agregar e que vocês somem com a gente, cheguem junto aí, porque o Movimento para a Cultura, ele só nasceu comigo, ele não é meu, ele é nosso, e cada vez mais eu quero que vocês se apropriem dele e façam ele crescer, porque a gente não vai conseguir, gente, são 30 anos de carreira, não vai acontecer nada individualmente para nós. Nunca aconteceu antes, eu lido com direito autoral, vocês sabem, eu trabalho com Thales Roberto, com a Sônia Wilson, com empresas grandes, então assim, não aconteceu, e eu comecei algumas coisas na carreira com artistas que estavam começando, ou que eram lá do interior de não sei aonde, que hoje estão no mundo. Então assim, eu digo para vocês, isso vai acontecer, política pública e realização de projetos e avanço, se houver realmente, de fato, uma voz uníssona pedindo por coisas. A gente muitas vezes vai trabalhar pelos colegas que às vezes nem acreditam na gente, não colaboram, não acreditam, sabe? Quando tiverem oportunidade, talvez até digam que estamos mamando nas tetas da Lei Rouanet, aquela máxima que a gente fica muito indignado, porque parte do princípio que a pessoa não sabe nem que uma lei é uma peça né? Uma regra, não é um fundo, não é uma caixa, não é um baú, né? Então, assim, até nesse sentido da educação, de educar os nossos colegas, os fazedores de cultura, os gestores, então essas demandas da carta são importantíssimas para que as pessoas que têm esse conhecimento estejam nesses lugares e a gente possa, então, juntos, educar até o nosso público, até a nossa sociedade, até as pessoas que precisam dessa cultura, que a gente esteja nesse lugar aqui, que eu costumo dizer que não é lugar de fala, a gente é lugar de ação e de uma ação bastante solitária muitas vezes. Então, se a gente tiver a possibilidade de contar com deputados, de contar com o governador que nos receba, nos escute, né, e tenha paciência, porque nós somos, que a gente fala. Muito obrigada a vocês. Eline, se quiser também se despedir, fica à vontade, Eline, que você está a função, fica à vontade lá. Fazer a foto. Agora a foto. Agora vamos fazer outra Raíssa, foto, que a hora que a gente tirou a foto do grupão. Juraci. Por favor. Selma, Raíssa, se puderem abrir também.